Agora, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso mais uma vez muito aguardado pela Assembleia Geral da ONU e destacou que a Rússia pode não querer parar na Ucrânia. É um alerta que Zelensky faz aos países europeus, tentando reunir apoio, reunir as tropas para desenvolver uma linha de defesa em prol da Ucrânia. Uma tensão que já havia sido deixada muito clara quando drones russos sobrevoaram a região da Polônia, de fronteira com a Polônia, também da Estônia. Você tem países ali fronteiriços à Rússia que já declararam no passado que possuem informações da inteligência de que, de fato, a Rússia não se contentaria com um avanço apenas contra o território da Ucrânia, que ela buscaria entrar em direção à Europa, países fronteiriços, como no caso a Estônia, como a Finlândia, países menores que têm poucas capacidades de defesa se não estiverem juntos da OTAN, se não estiverem juntos da União Europeia. O presidente Volodymyr Zelensky explicou que, para se defender, ele precisa sim de armas e a gente separou esse trecho. Today, no one but ourselves can guarantee security. Only strong alliances. Hoje, ninguém além de nós mesmos pode garantir segurança. Apenas alianças fortes, apenas parceiros fortes e apenas as nossas próprias armas. O século XXI não é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ela precisa ter armas. É doentio, mas essa é a realidade. Vocês sabem perfeitamente bem que a lei internacional não funciona totalmente, a não ser que você tenha amigos poderosos que estejam realmente dispostos a te apoiar. E mesmo assim, ela não funciona sem armas. É terrível, mas sem isso, as coisas poderiam ser bem piores. Não há garantia de segurança, além de amizades e armas. There are no security guarantees, except friends and weapons. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se encontraram nesta quarta-feira em Nova York, mas eles não comentaram muito sobre a reunião, não há grandes detalhes. Quando você mencionou, Thiago, o encontro entre Lula e Zelensky, o presidente Lula falou sobre isso na coletiva que ele concedeu antes de deixar Nova York nesta quarta-feira e disse o seguinte, que ele, Lula, é amigo de Vladimir Putin, tal qual o presidente norte-americano Donald Trump também é. E que se um amigo às vezes pode fazer bastante, dois amigos então podem fazer muito mais. Lula disse que vai se comprometer a conversar no que for possível com líderes internacionais para acabar com a guerra na Ucrânia, mas a gente sabe, esse é um trabalho muito difícil. Pois é. Bom, Fabrício, você vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre um ataque nos Estados Unidos. Você volta em instantes. Exatamente. Hoje irá os nossos comentaristas mais uma vez para falar não só sobre a participação do presidente Lula, mas também, de uma certa maneira, se houve algum tipo de avanço ou alguma sinalização em relação às guerras no leste europeu e também no Oriente Médio. Dora, eu começo por você perguntando sobre essa reunião de hoje do presidente Lula com Volodymyr Zelensky. Zelensky falou que Lula faria o possível e impossível para tentar acabar com as guerras. Você destacou agora há pouco que ele, claro, foi razoavelmente bem nessa viagem internacional, porque surfou na onda de Donald Trump, criticou os Estados Unidos, mas nessa questão das guerras, que ele tentou um protagonismo lá atrás, mas não conseguiu, nesse ponto não houve avanço, até que, porque é talvez muito complicado falar em terminar guerras, e o Brasil não tem esse protagonismo como o presidente Lula acha que o Brasil tem, não é, Dora? Tiago, primeiro que eu não falei que ele foi razoavelmente bem, não, senhor. Falei que ele foi muito bem, tá certo? Corrigido. Porque eu sei que você foi mais do meu estilo. Você sabe que eu não sou pródiga em elogios, né? Mas por isso que eu fiz questão de dizer, foi muito bem. Agora, na questão, Zelensky fez uma gentileza ali, porque é óbvio, não é da alçada do Lula. A gente não tem tamanho geopolítico, peso geopolítico para isso. Então, uma gentileza, quando ele faz referência, o presidente vai fazer o máximo, não é da alçada do Lula, não cabe ao Lula, mas o que foi bom nesse encontro com Zelensky é que realmente aquela relação atritosa, aquela relação em que o presidente Lula se colocava de modo assim muito aberto numa posição favorável ao Putin, era uma coisa realmente que não cabe a um país que deveria manter a neutralidade. O próprio Zelensky já se queixou
do presidente Lula uma vez publicamente. Então, nesse aspecto, foi muito bom, porque é ótimo, é muito melhor você, principalmente num país como o Brasil, que tem ali no seu ativo, ou deveria ter o soft power, né? E nesse aspecto, nesse soft power, que hoje em dia já não é tão soft mais, que é a questão climática, o presidente Lula também, sim, aí ocupou um espaço que realmente cabe ao Brasil, não só por ser visto como uma potência nessa energia limpa, enfim, nesse assunto, mas principalmente porque a COP está aí, em novembro. Então, foi uma oportunidade dele falar longamente sobre esse tema, até diz que se meu nome, menino, Trump. Se o Trump quisesse estar, que ele convidou o Trump, se o Xi Jinping quisesse estar, também seria excelente. Nenhum dos dois vem, mas o gesto, e principalmente no tom de cordialidade, não um tom de atrito, que não é o tom adequado ao Brasil. Por isso que eu gostei tanto, porque no discurso da ONU, o presidente Lula foi duro, principalmente na primeira parte, quando ele falou da questão da soberania, criticou os Estados Unidos sem citar o nome do Trump, sem falar o nome do país, mas você pode ser duro, você pode ser firme, sem ser atritoso, sem ser grosseiro, e por isso que eu achei que eu fiz essa análise, que no conjunto, presidente Lula, adotou esse mesmo tom em toda a viagem, na qual ele teve agendas muito importantes, uma delas com Zelensky, por menos que ele possa interferir na guerra. Por isso é que as coisas chamam relações internacionais. E Túlio, a gente discute muito o papel da ONU nesse momento, com as guerras em andamento, a guerra no leste europeu e também no Oriente Médio, e de uma certa maneira a Assembleia Geral da ONU faz barulho, os líderes de Estado fazem os discursos, mas não temos qualquer tipo de sinalização de fins de conflito, e não vai ser na ONU que esses conflitos vão terminar, não é? Infelizmente não, Thiago. Parece que o multilateralismo foi abandonado e nós vivemos uma realidade de bullying, né? Os países mais fortes estão dispostos a romper com os acordos internacionais e realmente invadir territórios e fazer valer as suas vontades. E em relação a Putin, o buraco é muito mais embaixo, Thiago. Eu lembro de uma entrevista que Putin deu dizendo que ele era muito fã de Tolstói, que ele era um leitor ávido de Guerra e Paz. E o problema é que Guerra e Paz, ele realmente ambientaliza no cenário das guerras napoleônicas, na qual o território da Crimeia, de Donbass, a Ucrânia no geral, é uma questão de sobrevivência para a Rússia. Ou seja, a Rússia precisa dominar esses territórios para que ela garanta a sua sobrevivência. Porque nesse livro é dito que o tempo e a paciência são eternos beligerantes, que os tempos de paz eles são apenas preparatórios para futuras guerras. Então não me parece, isso é cultural inclusive na Rússia, na política da Rússia, então não me parece que Putin vai retroceder, infelizmente, nem por conta da ONU e nem por conta da influência de Lula ou de outros atores. Infelizmente, nós vivemos um tempo sombrio em que parece que a força mesmo deve ser o maior aliado para tentar frear a Rússia nesse momento. Oxalá que não escalemos esse conflito para uma guerra muito maior.